Boa noite, Brasil! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Essa é a nossa terceira live do nosso Esquenta para o segundo Fórum Global Learning, que vai acontecer no dia 1º de outubro. Eu tenho dado muito spoiler sobre ele por aqui. Esse vai ser um momento extremamente importante para todos os profissionais da área de recursos humanos, de cultura, gente que cuida de gente, que gosta de gente, que acredita que gente é capaz de fazer a diferença. Então eu conto, aliás, nós aqui da BRH Brasil contamos com a presença de todos vocês. Eu tenho brincado aqui nas lives que uma das coisas que a gente faz, né, quando a gente chega assim no número de seguidores XPTO, é dar um brinde, né? É fazer alguma coisa extra para privilegiar as pessoas que estavam aqui. Então hoje a minha meta aqui, tá, Flavinha? São 500 pessoas assistindo essa live. Então a minha expectativa é que a gente tenha aqui 500 pessoas conectadas. Afinal de contas, o nosso convidado de hoje é uma celebridade, né? Um jornalista, mas também um professor. E alguém que compartilha os seus insights, as suas, entre aspas, alucinações, as suas bobagens, como ele mesmo brinca, mas que leva a gente a profundas reflexões. Esse convidado é um convidado autor de vários livros, né? Então ele fala de reputação, ele fala de felicidade, ele fala sobre tesão. Esse cara fala sobre ética, sobre gentileza. Então olha que honra minha ter a oportunidade de conversar com ele. Eu tô super mega nervosa. Ele já me convidou aqui. Eu tô pensando, aceito ou não aceito? Bota ou não bota esse cara na live? Olha que nervoso. Mas assim, para quem não me conhece, eu sou a Carol Manciola, eu sou CEO e fundadora da Posiciona Educação e Desenvolvimento. Eu sou apaixonada por educação, eu sou apaixonada pela área de vendas, né? Sou consultora, sou palestrante, sou mãe de 2 criaturinhas lindas e sou alguém que de fato gosta de questionar, gosta de se desafiar. Então bora para esse desafio grande aqui que vai ser bater esse papo com o professor Clóvis. Ele já aceitou e eu já que me ajudem, sejam generosos comigo e mandem aviãozinhos, tá? 500 pessoas na live, essa é a nossa meta. E vocês sabem que meta é comigo. Boa noite, professor Clóvis. Tudo bem? Boa noite. Como vai você? Eu vou muito bem, obrigada. Tô um pouco nervosa, eu confesso, mas acho que faz parte, né? Mas eu também estou com frio na barriga. Eu acho que a gente começa a falar que passa. Eu também acho, eu sou dessas. O frio na barriga dura 5 minutos antes, os 2 primeiros minutos quando começa e depois a gente se solta, né? Claro, lógico. Primeiro, muito obrigada por você ter topado estar aqui nessa esquenta, né, do segundo Fórum Global Learning, que é uma iniciativa da BRH Brasil. Muito obrigada pela generosidade de você disponibilizar o seu tempo para a gente, afinal de contas, tempo é vida, né? E queria abrir aqui o espaço para que você desse uma boa noite para a nossa audiência, para que a gente pudesse começar a esquentar os motores, porque eu estou com um monte de pergunta aqui para fazer para você. Eita, que ótimo. Galera, muito obrigado por estar aí nessa sexta-feira. Eu não sei como é que está a temperatura aí no teu canto. Aqui em São Paulo está fresquinho, mas a gente está muito feliz de estar aqui, porque a minha entrevistadora é amabilíssima, simpaticíssima. A gente alinhou aí algumas coisas que precisava alinhar e agora vai a surpresa das perguntas. Então, estou muito afim de ver o que você tem para me perguntar. Olha, professor, eu queria deixar bem claro para o senhor uma coisa que é importante. Eu sou baiana, né? A Carol é uma baiana. E como uma boa baiana, eu sou o tipo que mata a cobra e gosta de mostrar a cobra morta. Então, assim, a Muito ideia bem. aqui é a gente fazer essa bagunça, como você falou, e deixar a galera com um nó. Mas eu queria fazer uma pergunta primeiro de fã, né? E de curiosidade mesmo, tá? Como é que foi se tornar uma celebridade? Eu não, é interessante como, sabe, existem valores, né, que, sobre os quais a gente não deve pensar muito, porque eles são consequência de outras coisas mais importantes. E aí eu me preocupo em me concentrar na hora de produzir discurso, fazer o que eu posso fazer de melhor, procurar pensar naquilo que as pessoas precisam ouvir, não é? E aí, claro, depois se tem gente aplaudindo, se tem gente entusiasmada, se tem gente querendo te ver, ótimo, melhor assim. Mas isso é um resultado
para depois. O bacana, o que realmente importa é a maneira como a gente pode impactar e ajudar as pessoas, sobretudo num momento como esse, né? Então, você acha que eu posso estar preocupado com questões de números e celebridades e coisas, quando tem tanta gente aí sofrendo demais da conta? Então, bora ajudar essas pessoas e é isso que conta. Perfeito, professor. A gente tem que transbordar aquilo que a gente tem de melhor e com isso a vida retribui, né? Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre os impactos da quarentena na vida, né? Agora e depois que essa quarentena passar. Como é que as coisas vão ficar, apesar de que ninguém aqui tem bola de cristal. Mas eu queria saber o seguinte, professor, como é que foi para você lidar com essa pandemia? Quais foram os impactos que você teve na sua vida pessoal e na sua vida profissional? Porque eu vi que você agora está super, ultra, mega digital. Você já era assim? Isso aconteceu por conta da pandemia? Conta um pouquinho pra gente. Não, mudou tudo, né? Eu era palestrante, quer dizer, sempre fui professor, aí de uns tempos para cá virei palestrante, mas sempre presencial, sempre falando ali com a galera, se movimentando, precisando muito do auditório, precisando muito do contato. E aí, bom, estava aí na balada de uma palestra por dia, uma média de 300 por ano. E aí, quando vem a pandemia, você toma aquele toco espetacular, porque não é que vai diminuindo devagar. De repente, vai de 300 para zero, né? Tudo cancelado, tudo parado. E eu que, bom, acredite você, em março, o Instagram eu tinha 2, mas eram fake, não eram meus propriamente. Então, eu tive que começar tudo meio que do zero. E eu entendi que, no final das contas, a digitalização da vida era condição de sobrevivência. Então, aí, na hora que é assim, então, vamos embora, sem arrogância. Vamos ver o que dá para fazer, né? E, naturalmente, graças a essas novas técnicas, eu pude falar com um monte de gente que estava querendo me ouvir, precisando me ouvir. Acho que ajudei muita gente. E também colaborei com antigos clientes, motivando seus colaboradores e botando a galera para cima. Então, acho que foi muito legal ter estado nessa nova fase. Claro, com toda a preocupação, com toda a dificuldade e com toda a solidariedade para aqueles que estão sofrendo demais da conta, né? Perfeito. Você sabe que a minha filósofa mãinha, Rita Caldas, não sei se ela está aqui na live, porque ela acompanha todas, mas ela falou para mim a vida inteira o seguinte: filha, aquilo que não mata, fortalece. Então, de certa forma, o que eu estou percebendo é que a gente está ficando mais forte, está conseguindo ampliar o nosso impacto e está conseguindo chegar em lugares que antes a gente não conseguia, né? Então, sem dúvida, essa foi uma grande diferença. Agora, uma coisa que me chama a atenção nesse momento, e você falou muito essa palavra agora com bastante ênfase, que foi sobrevivência. E você é um professor de ética. Como que fica o instinto de sobrevivência versus aquilo que é moral, aquilo que é ético? Como que você enxergou ou está enxergando isso nesse contexto atual? Sabe, eu acredito muito que ninguém, em momento algum da vida, mesmo no momento mais dramático, vive para sobreviver. Em outras palavras, mesmo no talo da vida, alguém que luta não por continuar vivo, mas luta pelo que a vida tem de bom. Portanto, acredito mesmo que todos os valores da vida vão além da simples sobrevivência. Acredito mesmo que sobreviver por sobreviver não tem valor nenhum para a vida humana. Porque a dignidade humana, a vida humana e os valores da vida humana, todos eles transcendem a simples sobrevivência. Muito embora todos eles dependam da finitude da vida. Então, se você
ama alguém, é pela fragilidade desse alguém. Se você zela por alguém, é porque esse alguém pode desaparecer. Se você não quer que seus filhos partam, é porque sabe que aqueles encontros podem não se repetir. Se você luta pelo planeta, é porque sabe que o planeta pode desaparecer. Então, a finitude é condição dos valores da vida. Porém, a finitude não esgota os valores da vida e a sobrevivência tampouco. Então, eu mesmo acredito muito nessa transcendência. E acho mesmo que a maior prova disso é que há valores da vida que são claramente mais importantes do que continuar vivo. Né? Eu me lembro que a minha filha ficou gravemente doente, um vírus chamado Kawasaki. Se ele desincubasse, ela morreria imediatamente. A única boa notícia é que em 2 anos ele morre. E ele só tem um ciclo de vida de 2 anos. Então, se ele é mantido quietinho, ele morre e a criança está salva. Senão, a coisa arruína. Muito bem. Então, eu pensava, caramba, tira esse vírus, põe em mim. Né? Na hora que você diz põe em mim, o que você está dizendo? Você está dizendo que o amor pela filha é muito maior do que a vontade de continuar vivo. Né? E eu acredito muito que há valores da vida que são muito maiores do que simplesmente continuar vivo. E aqui eu falei do amor pela minha filha, mas Sócrates poderia ter fugido e Sócrates aceitou tomar cicuta. Né? As pessoas abriram a porta para Sócrates fugir. Né? E Sócrates, por amor a Atenas, por amor à justiça, por amor a um certo entendimento do que é justiça, por entender que se as leis fossem violentadas, a cidade desmoronaria, Sócrates, que lutou por Atenas a vida inteira, preferiu morrer, mesmo entendendo que a sua condenação fosse injusta. E, por que não dizer, Jesus, que poderia ter aniquilado os seus detratores porque pode tudo, Jesus aceitou a crucificação em nome de um valor maior, que é o amor pela humanidade. Então, você percebe, é perfeitamente possível cogitar em valores existenciais que superem facilmente a questão da sobrevivência. E eu tenho certeza que você mesma, né, que está me fazendo essas perguntas, você que tem seus amores e seus grandes amores, você não hesitaria em se colocar na frente de um eventual agressor para protegê-los. Portanto, veja só, os grandes valores da vida vão além de simplesmente continuar vivo. Sem dúvida. Eu acho que maternidade, paternidade é uma coisa que mexe profundamente conosco. Até porque dá sentido a essa finitude, né? Parece que você tem a opção, a possibilidade de deixar no mundo algo que é maior que você e que vai estender esse seu legado. Incrível, professor. E você sabe que nessa quarentena, eu sou uma pessoa muito técnica, muito pragmática para algumas coisas, e me convidaram a fazer a leitura de um livro, né? Que é aquele Em Busca do Sentido, do Viktor Frankl. E uma das coisas naquele livro que me marcou foi muito essa questão, né, de que ele traz, de que você precisa de fato encontrar esse sentido, que tem que ter apego a esse sentido. E aí eu lembrei de uma coisa que ele traz e que você traz de forma brilhante, as pessoas estão aqui já me pedindo para perguntar, que é essa relação do viver com a felicidade. E você tem um livro que diz felicidade é inútil. E para mim um dos melhores conceitos de felicidade que eu já ouvi vem do senhor. Então compartilha com a gente, porque assim, nesse momento inclusive de pandemia, muita gente questionou, né, se havia sentido e conviver com esse vírus, e a gente viu essa questão de depressão, né, e aí essa coisa de querer mostrar felicidade nas redes sociais. Como que o senhor enxerga essa questão nesse contexto que a gente está vivendo hoje? Olha, primeiro o título do livro. A gente foi adestrado a pensar que o que é bom porque é útil. A minha mãe, com raiva de mim, já me chamou de inútil várias vezes e não estava me elogiando. Agora, se você parar para pensar que a utilidade é um tipo de valor menor, porque precisa de outra coisa para se materializar, tipo, o colírio é útil porque limpa os olhos, sem olhos o colírio não tem utilidade. Então, perceba que a utilidade é um tipo de valor que não esgota na coisa avaliada o seu valor. Precisa de outra, tá certo? Então, nesse sentido, a gente pode pensar, da mesma maneira que falamos da utilidade do colírio no olho,
poderíamos pensar na utilidade da vida e entender que a vida útil é aquela que precisa de outra coisa para ter valor. E, portanto, não tem valor por ela mesma. Mais ou menos assim, o primeiro ano primário é útil para passar para o segundo. O segundo ano para passar para o terceiro. E o ensino médio é útil para entrar na faculdade. Bacana, mas por enquanto não teve alegria, prazer, gozo, felicidade, porque a alegria, prazer, o gozo e a felicidade estão aonde você está, e não em uma eventual utilidade. Está me acompanhando? Então, quer dizer, o ideal seria gostar do primeiro ano pelo primeiro ano, e não porque ele te leva para o segundo próximo ano. Claro, até porque se você entrar nessa balada de utilidade, sempre uma coisa é útil pelo seguinte e vai chegar no fim, e aí? Né? Quando é que eu gozei? Né? Então, evidentemente que é preciso que a vida possa valer por ela mesma. E valendo por ela mesma, ela é inútil. Porque a definição de utilidade é justamente essa, a dependência do que é útil daquilo que lhe confere utilidade. E é por isso que a felicidade é inútil. Não porque ela é ruim, pelo contrário, é porque ela vale por si só. Você pode perguntar, para que eu estudo? Para aprender. Aprendo para quê? Para poder gozar. Trabalho para quê? Para poder gozar. Para quê? Para quê? Para ser feliz. E para que ser feliz? Pois, pergunta estúpida. Para que ser feliz? Para nada. Ser feliz é para ser feliz. Morre aí. É o fim da linha. É o bem supremo. Chegamos no topo, não é? A felicidade é inútil porque é o topo. E tudo é útil em função dela. Nossa, você sabe que me lembrou aquela cena daquele filme Descobrimento do Brasil, que tem um índio na praia, e aí chega um colonizador e fala, o que você tá fazendo aí na praia, rapaz? Ele fala, eu tô aqui olhando, né, curtindo a vista. Não, mas por que você não vai trabalhar? Pra quê? Pra ganhar dinheiro. Pra quê? Pra comprar coisas. Pra quê? Pra um dia poder ficar na praia, né, vendo e contemplando. Ele fala, mas eu já tô fazendo isso, né? E tem um pouco dessa... de vez em quando e toda hora, né? Acho que a gente questiona mesmo. O que a gente está fazendo aqui? Para que essa agonia toda? Para que essa pressa toda? E acho que nessa pandemia a gente se sentiu meio normal, né? Todo mundo na mesma tempestade, todo mundo se ferrando para tudo quanto é lado. E aí você começa a buscar outros motivos para fazer a coisa acontecer. E aí você se pergunta, eu me perguntei muitas vezes, né? Para que essa agonia toda, Carol? O que você está buscando? E aí vem essa coisa que todo mundo está falando hoje. Olha para dentro, curte o momento, né? Vivencia. E aí vem uma questão, que era o que eu estava querendo trazer com a questão da sobrevivência, da felicidade, que é assim, o porquê e o para quê, né? Tem diferença? Por que eu faço algo, para que eu faço algo, professor? Filosoficamente falando, né? Não precisa nem ser filosoficamente falando. Mesmo no senso comum, quando você pergunta por quê, você está avaliando uma causa material daquilo. Quer dizer, por que houve gravidez? Bom, uma causa material da gravidez é a cópula, provavelmente. É a relação que permitiu essa gravidez. Então, isso é o porquê. De certa maneira, o porquê é a matéria, condição que determinou aquela ocorrência. Né? Poderíamos dizer que esse porquê deve ser olhado para antes de acontecer, tá certo? Por que eu estou aqui? Porque você me convidou. Então, existe, digamos, uma causa anterior que determinou a minha presença aqui, propriamente. Agora, para quê? Nos remete não para o que aconteceu antes, mas para o que aconteceu, para o que acontecerá depois. O para quê é a finalidade, é a função, para onde nós estamos indo, o que tem que acontecer a partir daqui. E, portanto, por quê e para quê, definitivamente não se confundem. Se você me perguntar para que nós estamos conversando, e eu poderei te dizer, para desfrutarmos de um bom momento. Ora, perceba, já é uma finalidade, já é uma perspectiva que nasce daqui para frente. Né? Naturalmente, você pode dizer para que aqueles que nos ouçam possam desfrutar junto conosco. Novamente, para frente. Né? Agora, por que estamos aqui? Porque alguém deu a ideia, porque alguém sugeriu, porque nós conversamos, porque tinha agenda, porque piporó. Então perceba por quê e para quê, de fato, não se confundem. Filosoficamente, eu diria que o porquê aponta para uma causa eficiente e o para quê aponta para uma causa final. Nossa,
Tô tentando acompanhar, tá, professor? Mas tá difícil, aqui é muita informação e a gente fica Não, tentando fazer imagina, as conexões aqui. tá tudo certo. E a responsabilidade, né? Mas quando a gente fala de ABRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos, você é um profissional que lida muito por ser palestrante, né? É contratado por área de recursos humanos. Às vezes o pessoal pede que a gente faça milagre, né? Vem aqui, faz meu time inteiro ressignificar tudo. Enfim. E aí eu fico me perguntando o seguinte, professor, e queria compartilhar essa inquietação, né, com o senhor, que é essa questão da existência por si só, da felicidade por si só, e dessa necessidade constante que a gente tem de aprender e de evoluir. E eu vi que o senhor está com um movimento bacana aí relacionado, né, a compartilhar, né, meio que um clube da leitura. Né? Da onde surgiu isso? Foi para causar mais impacto? Foi para ganhar dinheiro? Foi para ganhar seguidor? Como é que você conecta todas essas questões que para muita gente gera divergência numa coisa só e consegue fazer algo que seja bom para você, bom para as pessoas e bom para o mundo? Então, a ideia inicial é a constatação de que a nossa sociedade lê pouco. Essa é a primeira constatação. Alguns dados são impressionantes, como, por exemplo, o fato de que em Buenos Aires haja mais livrarias do que no Brasil inteiro. Eu não estou falando de Paris, Nova York ou Tóquio. Eu estou falando de Buenos Aires, nossos irmãos aqui do lado. Muito bem. Então, a gente lê pouco. Segundo, o que a gente lê é muito enviesado, quer dizer, é muito direcionado por uma certa, digamos, atualidade, não é? E, portanto, dentro de uma linguagem adaptada às novas técnicas. De tal maneira que se tem uma coisa que a gente não conhece e não lê, são as grandes obras da história do pensamento. Aquelas que são chamadas de clássicos. E por quê? Porque a sua importância é maior do que o seu tempo. Né? Então, vamos lá pegar a nossa primeira obra, a Odisseia de Homero. Todo mundo que está aqui nos ouvindo já ouviu o professor falar da Odisseia de Homero, no fundamental, no médio, na faculdade, etc. Mas dentre os que estão aqui nos ouvindo, pouquíssimos terão ido ler a Odisseia de Homero do começo ao fim. Pois então, veja só, a oportunidade está dada. Vai o link, você entra, baixa gratuitamente. E aí, qual é a novidade? Todo mundo diz, a gente gosta de ver o senhor falando, a gente gosta de ver seus vídeos, então beleza. Então eu faço um vídeo por dia, de segunda a domingo, e divido a Odisseia de Homero em 30 pedaços. E aí eu vou comentando pedaço por pedaço, comentando no sentido de, primeiro, dizer o que eu acho que o cara quis dizer, e segundo, qual é a atualidade daquilo, qual é a importância daquilo. E nós vamos de segunda a domingo, chega nos 30 dias, são 30 vídeos, a gente fecha o livro, faz uma live e passa para o clássico seguinte. Né? Então, hoje em dia, os estoicos estão na moda, super na moda, porque os estoicos falam muito de resiliência, não é? E aí, então, a gente vai dar a palavra a um grande pensador estoico que foi imperador de Roma, chamado Marco Aurélio, né? Que escreveu Meditações. É uma grande obra. Então, nós vamos dividir em 30, eu faço 30 vídeos, pego pela mão e no final do mês, uma live e vamos para o terceiro. 12 meses, 365 vídeos, né? E 12 grandes obras degustadas. Né? Olha, para você ver como a coisa movimenta. Né? A editora Ciranda Cultural resolveu publicar as 12 obras. Olha que legal. Viu o que eu ia fazer? Falou, cara, eu lanço, e você e eu lanço as obras. E você, por favor, diz que eu lancei as obras. Só isso. Show de bola, resolveu nos ajudar. Tamo junto, legal, né? Legal. Aí ela falou, mais do que isso, a gente vai pegar os vídeos e vai transcrever os vídeos e vai publicar como livro os teus comentários das grandes obras. Nossa, outra iniciativa muito legal. E aí, de repente, me ligam de Goiás, em nome do governador, dizendo, olha,
os caras aqui do ensino médio, da rede pública, querem fazer. Eu peguei e falei, gratuitamente, nenhum tostão do Estado, manda o link, o aluno faz o programa, o professor avalia se quiser, o professor participa do programa se quiser, e aí então teremos 300 a 400 mil alunos de ensino médio fazendo o programa. Mas aí aconteceu mais, né? O presidente da Sonangol, que é a Petrobras de Angola, ligou e disse, aqui em Angola nós também queremos. Mas aí o ministro de Educação do Cabo Verde ligou e disse, como faz? E aí, nossa, eu peguei e falei, velho, eu acho que eu tive uma boa ideia, né? Por quê? Porque, de repente, tinha bastante gente querendo participar. E aí, agora, a gente está muito feliz. Por quê? Porque, no final das contas, a gente vai ter aí 1.000 pessoas contribuindo para viabilizar tecnicamente o projeto. E vamos ter mais de 1 milhão de beneficiados que vão se beneficiar do projeto sem precisar contribuir. E isso é muito, muito, muito legal, naturalmente, para todos que estão nos ouvindo. Se quiserem dar uma olhadinha como funciona, www.classicosdopensamento.com.br. Eu tenho certeza que você vai me acompanhar. Calma. Quando eu digo você, é você, minha entrevistadora. Você quer que eu repita? www.classicosdopensamento.com.br. Show de bola! Quando você traz isso, professor, a gente começa a renovar as nossas esperanças sobre essa questão da ampliação da consciência, né? Porque, de certa forma, a gente tem um país, né, com uma série de dificuldades quando a gente fala em educação. Então, o pessoal não está indo para o básico, quem dirá para o clássico. O pessoal não lê o resumo, quem dirá a fonte, né? E aí vem essa questão de como que a gente pode pensar em iniciativas e como é que você diria para as pessoas assim, o que é que te inspira a fazer esse tipo de coisa? É uma bela ideia que você não pensa no impacto, mas você acredita na contribuição, por menor que ela seja, ou você já consegue pensar em, caramba, se eu fizer isso, vai ter esse desdobramento? Como é que funciona, né, na sua cabeça a questão do alcance, do impacto? Você se incomoda quando tem pouca gente? Você espera sempre por muita gente? Porque tem uma questão de alma, ego, né? Como é que você lida com isso, Clóvis? Não, eu sempre trabalhei com 40 na sala de aula. Estudo para uma loucura. Agora, o que eu espero é em cada um. Detesto números, sabe? Só falam de milhões, mil, não sei o que, mil, papá, mil. E assim, eu acho que quem gosta de pessoa entende que cada uma é cada uma, sabe? Por isso é que eu acredito que a profissão de RH será insubstituível, né? Você sabe que o robô ele vai entrar no lugar do médico e vai fazer melhor a cirurgia. O robô vai entrar no lugar do advogado. O robô vai entrar no lugar do juiz. Mas o robô não vai entrar no lugar nem do RH, nem da enfermeira. Sabe por quê? Porque é um a um, é gente, é gente. Imagina que diferente. Quer dizer, não me importa se é X ou 10X ou 1000X. Porque o que importa é olhar para a pessoa e dizer, pô, entendeu? Sabe? É gozado o RH, ele fala sempre em pensar fora da caixa. É uma coisa, né? Então, a oportunidade é imensa, porque para você pensar fora da caixa, você tem que pensar com referenciais diferentes dos que estão dentro da caixa. Perfeito. Curiosamente, você também está dentro da caixa. Então, você tem que pensar dentro e fora da caixa, na verdade. E para isso, não vem do céu como um pinico voador. É preciso sentar a bunda na cadeira e ler, estudar, ter referenciais, paradigmas, pensar de um jeito que ninguém tinha pensado, olhar de uma maneira que ninguém tinha olhado. E é aí que é muito legal, muito, muito, muito legal. E, eu digo isso com muita certeza, né? Quer dizer, o RH, assim como, por exemplo, uma enfermeira, existe na relação uma componente afetiva insubstituível, né? Existe uma dimensão de amor pelas pessoas insubstituível, né? Agora, claro, quem é que vai ser o primeiro a ser substituído? É o
técnico é o cara do açougue, é o cara né? É o cara da precisão, é o cara da neutralidade, é o cara da frieza. Por quê? Porque o robô é melhor do que ele, sempre. O robô não tem amor. E RH é amor mais alguma coisa. Olha, agora você colocou pimenta no acarajé, viu? Por quê? Porque todo mundo que eu converso, professor, fala que RH vai desaparecer. O RH não tem futuro. Porque a gente está falando do RH como a gente conhece hoje. Que boa parte do trabalho está ali, né? Na parte de dados, na questão de admissão, demissão, ponto, etc e tal. E aí você traz uma questão fantástica, que é essa questão da essência. Porque quando a gente vê, né, puxa, o médico pode ser substituído, a enfermeira não. Os cuidadores, quem cuida de gente, babá, quem cuida de idoso. Aliás, o papel da mãe, né, tá ganhando cada vez mais espaço, e a gente está vendo nessa pandemia, né, quem é que está cuidando da casa para que as outras coisas aconteçam, visto que a gente não pode buscar ajuda externa. E aí você traz um ponto que ele é o contraponto de tudo que todo mundo trouxe, mas você traz com esse olhar de essência. E aí vem essa questão, né? Como que a gente encontra a essência do ser humano dentro do ser humano? No mundo onde você falou, eu não gosto de números, mas no mundo onde as pessoas se preocupam mais com quantidade de seguidores, né, com quantidade de pessoas na plateia, do que com a qualidade do impacto que elas causam, como lidar com esse dilema entre alma e ego para que a gente possa focar naquilo que é essencial? Acredito muito que uma alegoria ajuda. A natureza, ao nascer, plantou em nós uma semente. Não são iguais as sementes. E aí, a vida será pungente quando essa semente floresce, desabrocha e se desenvolve. Assim como as sementes das árvores, elas precisam de lugar adequado para esse desenvolvimento. E não é o mesmo lugar. Assim, há plantas que se dão bem em certos climas e terrenos como cactos, etc. E haverá outras que se dão bem em outros climas e em outros terrenos. Essa nossa semente, ela é objeto da nossa investigação, do nosso estudo e do nosso conhecimento. Temos que nos conhecer o nosso eu mais profundo, conhecer a nossa raiz mais profunda. E a partir daí, nós temos que encontrar no mundo o lugar que nos é mais adequado para o florescer do nosso daimon interior, para o florescer da nossa essência e do nosso eu mais profundo. Assim, César Cielo recebeu uma essência de deslocamento em terrenos aquáticos e é claro que ele descobriu isso. E aí ele floresceu, assim como João Carlos Martins entendeu que o seu daimon era musical e também entendeu isso. Assim como Amir Klink entendeu que o seu daimon era velejativo e também encontrou na vida condições de fazer florescer. E haverá alguns, e talvez eu tenha uma semente humilde de explicador. E fui buscar no mundo lugares onde o explicador floresce. Sala de aula, lives, palestras, onde haja gente querendo explicação, em suma. E é a partir daí que o florescer desse daimon interior dá à vida a sua exuberância, a sua pujança. Então, qual é o RH que não vai morrer? É o RH que se incomoda com o outro genuinamente. É o RH que buscará no outro o seu maior recurso, a sua maior essência, a sua natureza mais profunda, e criará condições para que essa natureza mais profunda reluza em nome do outro, com generosidade, com amor, com entrega. Isso robô nenhum sabe fazer. Quem disse que o RH vai acabar pode até estar se referindo a uma nomenclatura, mas não está se referindo a uma preocupação, a um zelo pelo outro, a um zelo pelo colega de trabalho e a uma competência para tirar do colega de trabalho o seu eu mais exuberante. Você quer ver um RH fantástico? Tele Santana, técnico de futebol, ele colocava o Cafu no lugar certo, ele colocava
lá, o Toninho Cerezo no lugar certo, ele colocava o Ronaldão no lugar certo, e aí cada um luzia, porque ele era um cara de recurso humano. Quer dizer, alguém obviamente preocupado com o outro, com o outro. O RH é um generoso por excelência e um amoroso por afetividade. Olha, esse é um discurso que incomoda, que anima, mas algumas pessoas colocaram aqui no nosso chat, né? 90% do que o RH faz hoje ainda é papelada. E aí, professor, é que vem essa loucura, tá? Eu sempre trago essa reflexão, que é aquilo que eu acredito que deva ser feito, aquilo que as pessoas esperam que seja feito, aquilo pelo qual eu sou pago para fazer. E o RH está dentro de uma instituição organizacional, a maioria delas está se ressignificando, trazendo as questões de consciência, né, de sustentabilidade, mas ainda tem essa preocupação muito gigante com o lucro, e por isso que, gente, né, é muito bonita essas iniciativas de employer brand que a gente vê por aí, mas aí você vê, de um lado, o pessoal postando, meu sim chegou, e a camisa, e veste a camisa, e depois, quando é demitida, fui demitido por Zoom, ninguém olhou, né, no meu olho na hora de contratar, e no fim das contas as pessoas se sentem muito mais um número, né? E eu acho que esse é um ponto importante, porque eu vi até sua live com a Monja, né, onde ela falava dessa questão da semente, vocês estavam trocando essa questão, que é, beleza, mas como é que eu faço para nutrir uma semente que neste momento não está sendo valorizada, mas que é o futuro? Então, como lidar, e aí o nome da live, né, valores agora e depois. Como passar Se e você sobreviver e se você entregar? quiser ir mais longe nessa alegoria, o RH é o jardineiro da semente humana, né? O RH é o cuidador dessa semente humana, não é? Eu vi aí que tem gente incomodada. O livro a Odisseia, ele está na iminência de ser lançado pela Ciranda Cultural, selo Príncipe. E o que está faltando para lançar é a 4ª capa que eu mandei hoje. Então, por favor, um tiquinho de paciência, peço desculpa, mais uns dias e vem uma edição muito bonita do selo Príncipe da editora Ciranda Cultural. Tá bem? Tá esclarecido. Perfeito. Assim. Valeu. Super. Show de bola. RH como jardineiro da semente humana. Um ponto importante, professor, que não tem nada a ver com a nossa discussão aqui, mas tem tudo a ver. Metade das pessoas querem que eu desative os comentários, a outra metade quer que eu deixe os comentários. Como você é meu convidado, o que é que o senhor prefere, com comentários ou sem comentários? Então, sabe, eu sou um deficiente visual. Então, sinceramente, para mim, é irrelevante. Eu só falei agora do livro porque tem as pessoas que me ajudam e que comentaram comigo que havia essa demanda. Mas, para mim, é realmente irrelevante. Portanto, aquilo que for melhor para o nosso receptor será sempre melhor para mim. É que da metade está desativa, a outra metade reativa. Então, faz um pisca-pisca, né? Eu estou fazendo isso, eu tirei um pouquinho, coloquei um pouquinho, porque esse é outro desafio, né? Como agradar para as pessoas, professor, por que é tão difícil lidar com gente, né? Então, assim, a gente fala, eu quero ser líder, aí vira líder e fala, meu Deus do céu, de onde eu inventei isso, né? Por que é tão difícil e ao mesmo tempo é tão prazeroso a gente lidar com as pessoas? Então, as pessoas têm desejos porque são carentes, né? Porque o mundo lhes falta, em alguma medida, e as pessoas lutam pela satisfação, pelos encontros prazerosos, e muitas vezes o mundo não é suficientemente abundante, o mundo é escasso. E, portanto, dessa incompatibilidade nasce o conflito. E, naturalmente, o conflito inerente às relações humanas seria muito esquisito se houvesse uma paz fúnebre com gente que está vivendo, pulsando, lutando por si mesmo e, de certa maneira, tendo que enfrentar obstáculos que têm a ver um pouco com a presença dos outros diante de nós, né? É muito difícil mesmo interagir, sempre foi um grande problema, mas para isso temos inteligência suficiente para encontrar, digamos, soluções de convivência justa, né? Para que tenhamos a chance de quinhões equivalentes de felicidade para todos.
Acho que esse é um ponto, e quanto mais a gente se expõe, né, mais vem coisas dois lados. Eu fiz 40 anos, me tornei uma quarentona há 15 dias, e uma das coisas que eu digo que foi o meu maior aprendizado, né, na flor da idade, é assim, aquela Frida Kahlo tem aquela frase, né, onde não puderes amar, não se demores. E a minha frase hoje que guia a minha vida é: onde eu não puder ser eu, que eu não me demore. Porque é essa luta entre você ser o que as pessoas querem que você seja e o que as pessoas esperam que você seja, e você conseguir ser você com toda a sua intensidade, é muito desafiadora. E aí eu faço essa pergunta para você. Depois que você começou a colocar a cara nas lives, né? A aumentar o número de seguidores no Instagram, como que é lidar com os haters que acabam se manifestando também, né, nesse contexto? A grande vantagem de ser deficiente visual é essa, né? As pessoas gostam de mim, elas só me passam o que é positivo, assim. Eu não fico nem sabendo. Desculpa, foi meio simplista, mas é um pouco isso. Agora, eu tenho a impressão que os haters não são exclusividade de ninguém, né? Todo mundo que se expõe está sujeito a despertar afetos positivos e negativos. E, felizmente, as pessoas todas podem se manifestar, desde que minimamente, de forma minimamente respeitadora, acho perfeitamente normal. É que nem sempre vem com respeito. E uma das coisas que a gente tem discutido muito nesse momento e que está gerando grandes discussões em grupos de WhatsApp, etc e tal, volta à escola, não volta à escola, né? Qual é a opinião do senhor sobre isso? E como é que você enxerga assim, a escola do futuro? Do que as crianças precisam hoje, na sua opinião? Bem, eu penso que, em primeiro lugar, a convivência copresencial é insubstituível. Em segundo lugar, eu penso que a preservação da saúde das crianças é prioritária. E, portanto, aí eu já estabeleci uma hierarquia. Primeiro, a gente tem total segurança, talvez com a vacina, e depois a gente retoma a vida copresencial, que é indispensável para que a escola possa cumprir plenamente o seu papel. Porque um dos principais papéis da escola é a socialização, uma socialização que passa por encontros físicos, e isso a gente espera não vai acabar, né? Então, é um pouco o que eu penso. É preciso uma revisitação dos currículos, afinal de contas, a nossa sociedade tem carências prementes que continuam, digamos, desatendidas pela escola. As lições sobre ética, valores morais e civismo são, claro, a minha praia e uma imensa lacuna nos currículos escolares de uma maneira geral. Então, eu sou um defensor que esses temas passem a ser abordados de maneira muito consistente por parte das escolas, tão consistente quanto biologia, química, física, literatura, etc. Então, eu sou defensor, pode chamar como quiser, mas que as questões de vida e convivência sejam tratadas de maneira sistemática pela educação formal. Acho que um pouco era isso. E no contexto da educação corporativa, já que a gente está falando aqui de recursos humanos, né? O que você acha que precisa mudar? Porque essa pandemia fez com que tudo virasse do avesso, o presencial virou online, o online que era odiado agora passou a ser amado, as pessoas acharam que acertaram a mão, tem gente que não aguenta mais. Como que você enxerga o futuro da educação corporativa, professor? Olha, eu evito de falar sobre o futuro, porque eu mal e mal dou conta do que está acontecendo agora, né? O futuro é sempre uma antecipação, e às vezes é bom falar do futuro, porque quando o futuro chegar, você já foi embora, né? As pessoas não te acham mais, você dá os teus chutes e tal. Eu prefiro dizer que o que vai acontecer já está sendo produzido agora, que o que vai acontecer no ano que vem é o resultado das nossas decisões nesse momento, e que nós não somos espectadores do mundo, mas somos transformadores do mundo. Eu espero que a educação corporativa seja cada vez mais rica e, portanto, lúcida e, portanto, cada vez menos repetitiva dos seus bordões e dos seus conceitos, e que permita, como é certamente o sonho de todo recurso humano,
que os colaboradores possam pensar para além das práticas consagradas, com vistas a encontrar soluções para problemas cada vez mais rapidamente inéditos. E essa é a grande diferença, né, entre os robôs e os seres humanos, é a nossa capacidade, inclusive, de lidar com problemas altamente complexos. E aí vem essa discussão eterna, né, do focamos no comportamental, focamos no pragmático, no instrucional, né, e eu tenho um lema de vida, tá até aqui atrás, né, que é consciência, coerência, consistência e coragem. Todas as vezes que eu vou tomar uma decisão, eu me pergunto o quanto eu estou enxergando, o quanto eu estou sendo coerente em relação àquilo que eu quero, né? O quanto eu estou conseguindo me manter na linha em relação aos meus objetivos e o quanto eu estou sendo corajosa. E uma das coisas que a gente viu nessas duas últimas lives, professor, foi que o RH também precisa de coragem. Coragem para inovar, coragem para ganhar seu espaço. Como que você enxerga essa questão da coragem, não só na área de recursos humanos, tá? Mas assim, como que a gente faz para tornar as pessoas mais corajosas? Como que a gente, de fato, se desafia todos os dias? Como que você se desafia todos os dias? Eu acho que há, na questão do RH, acho que há uma complexidade, né? Uma complexidade. Porque o RH, ele lida com pessoas. O RH lida com pessoas. Por outro lado, ele é um colaborador. Perfeito. E sempre haverá, por parte do dono do capital, a expectativa de ganhos e de lucro. Então, é possível que, às vezes, a defesa das pessoas ela implique redução de ganhos. É possível que, às vezes, o RH ele tenha que se posicionar contra a mera instrumentalização da vida dos colaboradores. É possível que o RH tenha que se posicionar para defender a realização plena da vida dos colaboradores, uma forma de gestão que não seja necessariamente a mais lucrativa, pelo menos num primeiro momento. E aí você tem um dilema, porque o RH, ao mesmo tempo que não pode privar o dono do capital dos seus lucros, ele tem que ter as pessoas como seu valor maior, o seu valor apoteótico. E nos momentos de dúvida e de hesitação é que o RH muitas vezes se vê dilacerado. Por quê? Porque a forma dele ser avaliado por aquele que espera lucros da empresa ele não será avaliado pelo mesmo gabarito que é a avaliação, digamos, das pessoas, né? do lado humano dos recursos, propriamente. Então, existe aí uma conciliação delicada, porque, é claro, ninguém está sugerindo a falência das organizações, muito pelo contrário. Queremos a pujança das organizações, mas queremos também a realização de vida e profissional dos seus colaboradores. Muitas vezes vão junto, harmonicamente, mas aí não tem problema. Aí não precisamos gastar uma palavra com isso. Aí está tudo certo. Todo mundo está feliz e ainda a empresa enchendo a lata. Maravilha. Mas é possível que nesta ou naquela situação haja tensão entre o respeito pela vida humana para além da sua instrumentalização e, de outro lado, a busca do lucro a qualquer preço. E aí o RH pode se ver tensionado e dilacerado. Esse é uma dificuldade. O RH, pelo fato de ser, ao mesmo tempo, afeto, coração, generosidade, mas também ser parte integrante da gestão, o RH é uma espécie de fusível, né? De fusível, muitas vezes pressionado por forças incompatíveis e contraditórias. E é isso que torna o seu labor delicadíssimo, sofisticadíssimo
e eu diria, realizável por pessoas muito especiais, porque não é simples fazer essa gestão. Olha, quando você traz esse discurso, são dilemas, né? E quem na vida não vive cheio de dilemas? E aí vem um ponto que você aborda muito bem, a gente está quase no final da live, que eu acho que seria muito legal se você pudesse compartilhar aqui com as pessoas, independentemente das suas áreas de atuação, que é escolhas, né? Como fazer escolhas conscientes, como fazer escolhas nessa vida, já que ela é finita e a gente morre de medo de um monte de coisa. Escolher identificar a alternativa de maior valor. E, portanto, não há escolha sem valor. Se você é absolutamente indiferente para dois mundos, é impossível escolher um dos dois. Agora, a atribuição de valor, essa sim, é uma tarefa complexa. Por quê? Porque, em primeiro lugar, temos a nossa perspectiva, o nosso olhar, as nossas ambições, os nossos desejos, e isso é uma forma de atribuir valor ao mundo. O mundo que nos alegra, o mundo que nos faz bem, o mundo que nos potencializa, o mundo que nos mantém vivos e assim por diante. Por outro lado, também somos parte integrante de uma comunidade, de uma sociedade. E precisamos mantê-la de pé, mantê-la viva. Nem sempre aquilo que é o mais adequado para mim é também o mais adequado para o coletivo de que eu faço parte. E existe aí um problema. Porque ou você dá primazia a você numa postura egoísta e individualista, ou você dá primazia ao coletivo. É o que costumamos chamar de ética, propriamente. É a primazia do coletivo sobre as pretensões individuais. Ou, se você preferir, a limitação das pretensões individuais em função da harmonia do coletivo. E aí, é claro, eu, como professor de ética, sou favorável a que possamos sempre aprender que a vitória da nossa pretensão e do nosso interesse, que coloca em risco a harmonia da comunidade em que estamos inseridos, é uma vitória a evitar. Porque somos todos corresponsáveis pela sociedade em que vivemos. Sociedade onde também viverão os nossos filhos. E esse zelo pela sociedade, ele deve ter imensa importância na hora de tomarmos as nossas decisões. Como você está vendo, não é nada simples ter lucidez para viver. Nossa, professor, posso falar um palavrão? Do caralho isso que você está fazendo. Por quê? Antes da pandemia, agora mais ainda, tem muita gente, né, guru de autoajuda, e o tempo inteiro falando, coloque a máscara de oxigênio primeiro em você, né, cuide para você, os outros em segundo lugar, você pode, você consegue, você é tudo. Como que você está enxergando esse movimento, professor? E assim, pensando que você, inclusive, com esse movimento aí do Clube da Leitura, né, do grupo de leitura, está fazendo as pessoas remeterem aos clássicos, né? Que clássicos você recomendaria para que as pessoas pudessem compreender? Ok, tem os 12 que você vai trabalhar lá. Eu queria só pensar em clássicos, né, mais voltados, e assim, né, para o que a gente está vendo hoje. Mas que dicas você daria para que as pessoas pudessem ampliar o seu pensamento e escolher melhor aonde focar o seu tempo, aonde focar a sua energia, né, e o que colocar para dentro para poder colocar cada vez mais para fora? Nossa, eu acredito muito no meu trabalho. Eu acredito muito no que eu vou propor. Eu acredito genuinamente, né? Hoje mesmo eu já gravei, vai começar 1º de outubro, né? Mas eu já gravei hoje os 7 primeiros vídeos da Odisseia. E eu tenho a impressão que qualquer pessoa ia gostar muito de ver esses vídeos, sabe? E eu fiquei muito feliz de ter feito isso. Eu acredito muito no meu trabalho e eu acredito muito na importância dos pensadores e das obras que eu escolhi. Então, eu acho que... Esses clássicos. Eu acho muito bacana o que eu vou fazer. Se eu não achasse, eu não ia fazer. Então, eu estou sendo muito coerente em convidar as pessoas para me acompanhar. Sobretudo aquelas que gostam de mim, evidentemente. Porque se você não gostar de mim e não for masoquista, você naturalmente procurará outros caminhos, não é? E para a gente poder fechar aqui,
Eu não vou fazer a pergunta que eu estou fazendo para todo mundo, porque essa live descambou para outro canto. Mas eu acho super inspirador ver pessoas como você com esse nível de energia, com esse nível de dedicação, né, com essa coisa incansável pelo compartilhar. Então a pergunta é simples, mas eu acho que pode ajudar muita gente, que é: o que te inspira, professor? Me inspira perceber que existe uma possibilidade de tornar uma ideia mais claramente explicável a ponto de sairmos de uma incompreensão e chegarmos em alguma compreensão. A minha inspiração é toda ela explicativa, porque o meu daimon interior é esse. Então, na hora que eu coloco a minha vida a serviço da minha natureza, eu estou buscando fazer luzir aquilo que eu tenho de mais genuíno em mim. E aí, enquanto eu não tiro a melhor frase, eu não sossego. Isso é inspirador para mim. Fantástico, professor Clóvis. Olha, eu estou aqui com um monte de anotação, vou ter que reassistir essa live umas 2 vezes ainda para poder tentar capturar todas essas mensagens de alto impacto que você trouxe. E quando a gente conversou, eu falei: professor, um dos meus objetivos é gerar incômodo, né? Então, eu acho que incomodou, eu acho que remexeu, eu acho que fez todo mundo pensar. E incômodo com protagonismo é o que gera mudança. Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Se você gostou, eu estou muito feliz. Muito obrigado por todo mundo aí presente. Eu acho que eu consegui dizer coisas que há muito tempo eu queria dizer sobre recurso humano, né? E eu não gosto muito da redução de recurso humano à sigla, porque as siglas são um significante que, às vezes, não dá tempo de digerir a extensão do seu significado. Recurso humano. É tão bonito. Então, eu consegui falar sobre recurso humano, o que estava entalado há muito tempo. E eu fui muito genuíno e muito sincero nas coisas que eu disse. Muito obrigado pela oportunidade, pelo carinho. Um momento que eu queria que não acabasse, mas as coisas acabam acabando. A gente repete um dia e, quem sabe, até copresencialmente. Fica bem, fiquem com Deus, todos vocês. Prazerzaço. Gente, sigam o professor Clóvis, Círculo da Leitura. Ele mandou, cadê, gente? Alguém coloca Ciranda, né? É www.classicosdopensamento.com.br. Alguém coloca aqui para ficar, eu vou botar no descritivo, classicosdopensamento.com.br. Eu vou fazer esse negócio, agora coloquei como meta pessoal. Né? Convido vocês a participarem. Eu acho que o que é bom a gente precisa de fato compartilhar. Né? Gratidão gigante, professor, por estar aqui com a gente. Muito obrigado. Um excelente final de semana para você. Descanse, porque também faz parte. E, gente, a gente se vê aqui na segunda-feira, tá bom? Beijo, brigadão. Bora lá. Valeu, e até mais. Querida. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, tchau.